Olá, boa tarde, eu sou o irmão Rez. Eu estou nessa tarde aqui em nome de Jesus Cristo. Hoje é 22/11/2023. Deus abençoe você e sua família. Que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal. Então, Lucas capítulo 4, versículo 14. O Evangelho de Jesus Cristo falando, parte 264. Ou é 63 ou 64, mas é 64, 264. Então, Lucas capítulo 4, versículo 14. Jesus é expulso de Nazaré. Você acredita que Jesus, o Filho de Deus, curando, sarando, libertando, foi expulso por algumas pessoas? Mas lembre-se que sempre uma grande multidão seguia Jesus. E Jesus, muitas das vezes, era bem recebido e querido pelos centuriões, que era responsável por 100 soldados. E tinha centuriões, que era igual aqueles caras que tem, assim, confiança do líder. Então ele recebia, às vezes, 6.000 soldados, uma legião. Às vezes eles eram responsáveis para comandar uma legião de soldados romanos naquela época. Então, por que eu digo isso? Porque um pastor amigo meu, muito estudioso, né? Um cabo estudioso nas escrituras sagradas, mais de 20 anos pastor, e ele falou que os historiadores falaram, ele leu algo que os historiadores falaram acerca disso. Eu não falo nada por acaso. Então, no versículo 14 está escrito assim: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia. Então, Jesus voltou pela virtude do Espírito para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Então, a fama de Jesus correu por todas as terras, porque Jesus, imagine, uma pessoa fazer outra enxergar, uma pessoa fazer um paralítico andar, um surdo ouvir um mudo a falar, uma pessoa tirar um espírito maligno que fazia uma pessoa ficar escravizado, uma pessoa ficar ali louca em cima da terra, doida, perturbada, e de repente a pessoa passar a ficar com um juízo perfeito. Então todo mundo estava sabendo que Jesus estava curando, sarando, libertando, fazendo milagre, cura, transformações. Então todo mundo estava indo até ele. Todo mundo queria ver Jesus e conhecer e ver os milagres. E ensinava nas sinagogas e por todos era louvado. Então Jesus ensinava e todo mundo louvava ele. Então tem textos bíblicos que falam que Jesus era assim, 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 mas todo mundo estava ouvindo os ensinamentos e louvando a ele. Então hoje em dia nós temos que ouvir esses ensinamentos e glorificar e exaltar a Deus e a Jesus Cristo. Versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, então Jesus foi criado em Nazaré. Entrou no dia de sábado, segundo o costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Então Jesus Cristo ele sempre estava na sinagoga e estava sempre lendo alguma coisa. Alguma coisa não, os pergaminhos das escrituras sagradas dos profetas. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus Cristo estava se referindo a ele, estava lendo algo que estava referido a ele, que estava declarado a ele. E cerrando o livro, tornou a dá-lo ao ministro. Assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E estava se referindo a Jesus Cristo. Então eu e você, nós que cremos nas escrituras sagradas, no Evangelho, em Jesus Cristo, em Deus, Jesus ele fazia o quê? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Então os pobres têm que ser evangelizados. Os pobres pobres e os pobres ricos, porque o ser humano é pobre de espírito, então tem que buscar Deus, tem que ler as escrituras, ouvir pregações, e escutar pregações e congregar para poder enriquecer espiritualmente. Então nós somos pobres, todos os seres humanos somos pobres. E enviou a curar os quebrantados de coração. Então nós temos que ensinar que Jesus cura, sara e liberta. Apregoar a liberdade aos cativos. Então os cativos eles são libertos através de aceitar Jesus, de se batizar, através de seguir Jesus e de ouvir a palavra de Jesus. Apregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos. Então Jesus ele curava o cego. Ele dava vista aos cegos, ele pode fazer isso hoje. A libertar
e pôr em liberdade os oprimidos. Então, quem está oprimido por doença, enfermidade ou qualquer tipo de opressão espiritual, através de Jesus Cristo é liberto. Em nome de Jesus Cristo. E todos se davam testemunho, todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca. E diziam, não é este o filho de José? E ele lhe disse, sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura a ti mesmo. Fazei também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Então, de repente, as pessoas disseram, médico, cura a ti mesmo, né? Fazei também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Então, eles leram esse provérbio. E ele lhe disse, sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura a ti mesmo. Que é a voz de Jesus. Agora, veja a voz do povo. Fazei também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. A voz de quem? Da multidão de que estava ouvindo. Disseram para Jesus, Jesus, faz tudo o que nós ouvimos, faz tudo aquilo que o Senhor fez em Cafarnaum, que nós ficamos sabendo aqui na nossa pátria. Então todo mundo queria cura, libertação e transformação. E disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Jesus falou. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias. Então Jesus disse assim, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Então não quer dizer que se você sabe que na sua nação tem um profeta, ou uma profeta, ou uma profetisa, não quer dizer que você tem que expulsar, fazer mal, não ajudar, não proteger, não guardar, não livrar. Não significa isso. Significa que, infelizmente, tem pessoas que na mesma pátria, da mesma cidade, do mesmo bairro, da mesma rua, infelizmente, da mesma nação, não querem ali, né, fazer bem, ajudar, respeitar, tratar bem os profetas. Não quer dizer que tem que fazer não tem que receber os profetas. É que, infelizmente, as pessoas não querem receber, muitas das vezes, nesses lugares que tem profeta. Em verdade, vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses. Então o céu já se cerrou por 3 anos e 6 meses sem chuva, imagina. Que Deus nos livre de tal coisa. De sorte que em toda a terra houve grande fome, e em nenhum deles foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga ouvindo essas coisas se acheiro de ira. Presta atenção, todo mundo estava ouvindo e louvando a Jesus Cristo. Todo mundo ouvindo e louvando a Jesus Cristo ali e tal. De repente o povo se encheram de ira contra Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus falou algo que eles não gostaram. Então, se você estiver numa igreja, quarta, sexta ou nos domingos, ou se você estiver na rede social e ver um vídeo de alguém, se você vê que a palavra está confrontando você, é porque Jesus quer lhe salvar, lhe ama, Deus lhe ama, Jesus Cristo. E as pessoas que creem em Deus e em Jesus Cristo quer ver as pessoas salvas, libertas, curadas, quer ver as pessoas fazendo o bem e não fazendo mal para não ser julgada ao lago que arde com fogo e com enxofre. Então você tem que se alegrar, não seja igual o povo se encher de ira, não. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Então Jesus passou por um meio e se retirou, Jesus Cristo. Então não se ire com as palavras de Deus, com quem lê as Escrituras, com quem ensina, com quem faz o bem, com quem ajuda, com quem ensina o que é certo segundo Deus e Jesus Cristo, para poder você estar agradável a Deus e a Jesus Cristo. Deus abençoe você e sua família. Shalom, né? Shalom significa paz, né? Adonai significa Senhor. E Deus abençoe você e sua família. Yahweh significa o Criador. Yahusha significa o Filho dele. Deus significa o Criador. Jesus Cristo significa Yahusha. Então, os anjos significam servos do Deus Pai Todo-Poderoso para ministrar e para nos proteger, nos guardar e nos livrar dos ataques espirituais e físicos. Então, todo mundo sabe que Salmo 34, versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Então, todo mundo que crê em Deus e está temendo a Deus, reverenciando Deus, fazendo a vontade de Deus, crendo em Deus, o anjo está perto para poder livrar, para poder proteger. Respeite o anjo. O anjo que eu digo, o anjo, primeiramente, o espiritual do céu.